Deus tem o controle total da nossa vida. Glória a Deus. Quantos creem que isso é bom? Amém? Deus tem o controle total da tua vida. Tem gente que fica com medo. Meu Deus, então não tem controle nenhum. É isso mesmo. Você não tem controle nenhum. Você não consegue acrescentar um dia da tua vida, um côvado da tua existência. A Bíblia diz. Deus tem um controle total. Mas sabe o que é o bom? É porque Deus te ama e Ele é bom. E nós vamos ler os versículos agora. Versículo 28. Ah, como eu amo esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que eu estava meditando antes de vir para cá? Que o ímpio, aquele que não conhece a Deus, até o que é bom se torna ruim na mão dele. Por exemplo, se o ímpio prospera, se ele enriquece, o que vai acontecer? Ele vai começar a idolatrar o dinheiro. Entende o que eu estou falando? Muitas vezes para o ímpio até a coisa boa se torna um ídolo, um problema. Agora o filho de Deus não. É o contrário, até as coisas ruins vão cooperar para o teu bem. Mariazinha, você está chorando pelo Joãozinho. Pois é. Talvez o fato dele não estar olhando para você, Deus está cooperando para o seu favor. Mas é importante nós entendermos esse bem. O que significa cooperam para o bem? Porque talvez a gente tenha aquela ideia de Hollywood, de filme de princesa da Disney, que eles viveram felizes para sempre, né? Será que bem cooperam para o bem, é isso? Porque Paulo terminou sua vida decapitado. Pedro também, crucificado. Então, nem todos eles tiveram de fato o final feliz. Mas sabe qual que é o bem? Todas as coisas que operam para o bem, aponta para o próximo versículo, onde diz que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Sabe qual que é o bem para a sua vida? É quando você é transformado à imagem de Cristo Jesus. Presta atenção aqui para mim. Tem uma forma de Cristo. Um exemplo, tá? Tem a forma de Cristo aqui no chão. Você deita na forma, sua mão é menor do que a mão de Cristo. O que Deus tem que fazer? Fazer sua mão crescer. Mas você tem um pé maior do que o pé de Cristo. O que vai acontecer? Deus vai ter que arrancar um pedaço do seu pé. Porque Ele está te conformando à imagem de Cristo. Quem está me entendendo aqui? Isso não é literal não, tá, gente? Não precisa ficar com medo não. Tem uns que já olham. É espiritualmente. Deus vai ter que te dar algumas coisas que talvez você não tenha, mas Ele vai ter que tirar algumas coisas que estão sobrando, porque Ele está te conformando, está te lapidando, como se fosse uma estátua assim, ó. Ele está te fazendo mais parecido com Jesus. É isso que é o bem. É isso que é o bem. E Ele fala, por conta aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. João 3,16 vai dizer o quê? Deus amou o mundo. O que mais que deu? Opa, seu Filho o quê? Unigênito. Mas o unigênito, depois que Ele morreu, depois que Ele ressuscitou, Ele se tornou primogênito. Jesus é nosso irmão mais velho. E agora o nosso irmão primogênito é o nosso modelo. Nós queremos ser igual a Ele. Nós queremos contemplar Ele. Nós queremos nos parecer com Ele. Nós queremos nos tornar semelhante a Ele. Esse é o alvo de Deus para a tua vida. Presta atenção, olha aqui para mim. O alvo de Deus não é só te salvar. Isso é parte do projeto. Deus tem um projeto de te fazer semelhante a Jesus. E Ele te predestinou para ser conforme a imagem do protótipo perfeito de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, parecer com Jesus. Nós precisamos ser transformados de glória em glória à sua própria imagem. Ele é o primogênito, Ele é o nosso primogênito. Versículo 30 vai dizer, e aos que predestinou, a esses também chamou. Teve um dia que Ele te chamou. Não sei onde, não sei como. Você sabe a sua história. Você estava lá vivendo sua vida, estava no pecado. E você ouviu a voz, porque Jesus falou, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e me seguem. E você atendeu o chamado dele. Talvez muitos, como eu, por exemplo, nasceram num lar cristão. Você não sabe exatamente o dia que ele chamou. Talvez você nem lembra quando direito aconteceu. Mas ele te chamou, ele te trouxe. Mas os que de antemão conheceu, ele predestinou, a esse chamou, a esse justificou. Lembra que eu falei da justificação? A justificação é a base do nosso cristianismo. Nós fomos declarados justos em Cristo Jesus, de uma vez por todas. E aos que justificou, esse também glorificou. Agora eu te pergunto, nós já fomos glorificados, irmãos? Você já foi glorificado? Seu corpo já está transformado? Ou você luta ainda com pecado, com problema, com doença? Mas por que está dizendo aqui que ele já glorificou? Porque na mente de Deus, ele já viu lá na frente. Ele já sabe do fim da história. Ele já determinou. Ele vai ser glorificado. Na cabeça de Deus, sabe, Deus está fora do tempo. Ele não vive um dia de cada vez igual a nós. Na mente de Deus, ele já está te vendo lá na frente, glorificado, semelhante a ele, plenamente semelhante a ele, em glória. Ah, como eu anseio por esse dia, irmãos. Você anseia por esse dia? Ah, irmãos, é o final de todas as coisas. É o dia que não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Sabe esse filme que você fica assistindo aí? De super-herói? Pois é. Eu acho que deve ser alguma coisa coletiva, porque nós vamos ser esse povo aí. Nosso corpo, a Bíblia diz que quando Jesus apareceu no meio, lá em João 20, ele apareceu no meio dos discípulos, não entrou na porta, ele apareceu, bluf. Depois no caminho de Emaús, ele foi para lá, ele sumiu, bluf, uma vez. Eu acredito que nosso corpo vai ser meio que assim. Vamos fazer umas coisas meio doidas. A Bíblia não fala, tá? Estou viajando agora, me dá licença. Mas nosso corpo vai ser um corpo de glória semelhante ao dele. Você vai sumir, aparecer em um lugar. Esse universo tão grande, né? Nós somos uma partícula menor que uma partícula de areia no universo inteiro. Para que Deus criou esse universo desse tamanho? É porque nós vamos reinar junto com ele. Você tem esse universo inteiro para explorar a eternidade.